Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala mais uma vez é o pastor Francisco Júnior, Assembleia de Deus 38K. Estaremos ministrando neste momento a aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, do dia 31 de maio, que tem por título A Trindade Santa na Ressurreição dos Mortos. Nosso fundamento encontra-se em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, e a nossa leitura bíblica em classe também encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 26. O fundamento diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Leitura bíblica em classe. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, reino a Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amados irmãos, nesta lição nós vamos estudar acerca da doutrina bíblica que fala sobre a morte e a ressurreição dos homens. E vamos ter como nosso ponto de partida, a morte e a ressurreição de Cristo. Logicamente, se nós cremos que nós iremos ressuscitar, nós temos que ter uma base para isso, um apoio para isso, uma referência para isso. E a nossa referência, essa base, esse apoio, encontra-se na própria ressurreição de Cristo. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, como Ele afirma na sua palavra. E nós vemos aí também a ação da Trindade, a execução de todas as fases, da nossa ressurreição. Pois bem, o tópico 1 fala sobre as garantias bíblicas sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é doutrina bíblica. A ressurreição dos mortos, ela é um ensino bastante elucidado na palavra de Deus. O interessante é que Paulo, na sua primeira epístola de Paulo, ele discorre todo um capítulo de número 15, para falar acerca da ressurreição, como será a nossa ressurreição. Havia muita dúvida entre os judeus, havia muita dúvida entre os cristãos, e boa parte deles saíram do judaísmo, em relação à ressurreição. Se verdadeiramente o povo de Deus iria ressuscitar aqueles que já haviam morrido em Cristo. O interessante é que Paulo também, para a igreja de Tessalônica, ele manda uma sua epístola dizendo acerca do arrebatamento da igreja e diz que de maneira nenhuma aqueles que estiverem vivos precederão aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Antes, esses que morreram em Cristo Jesus por ocasião do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição ela é uma doutrina, ela é um ensino esposado pela palavra de Deus. O interessante é que tanto é uma doutrina que Paulo ele nos indaga, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E muitas testemunhas oculares, viram Jesus ressurreto. Muitos que ainda estavam vivos, por ocasião da escrita de Paulo aos Coríntios, muitas daquelas testemunhas oculares viram Jesus Cristo ressurreto, como prova incontestável de que ele realmente ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E como aconteceu a ressurreição dos mortos? A importância dessa matéria para essa fé cristã levou o apóstolo Paulo a entregar-se à profundidade do Espírito para trazer a igreja compreensão firme do assunto, respondendo à indagação de alguns: como ressuscitam os mortos? Com que qualidade de corpos vêm?
Interessante que Paulo ele usa uma simbologia, né? Uma metáfora bem utilizada naquela época para eles, algo bem comum para eles. Ele fala, olha, vocês pegam uma semente e semeiam aquela semente na terra, ela morre, e quando ela nasce, ou renasce, ou ressurge, ela é algo totalmente diferente daquilo que foi semeado. E isso é bastante fácil de nós entendermos. Então Paulo ele fala, olha, assim como uma semente é lançada na terra, e quando ela morre e nasce, né, renasce, vem ali algo totalmente diferente da sua semente, assim será também a ressurreição de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós morreremos, nós somos a semente que será jogada na terra, né, que morreremos. E o nosso corpo espiritual ele será totalmente diferente desse corpo material que nós temos agora. Esse corpo frágil, limitado, com muitas imperfeições, será transformado num corpo glorioso, um corpo de glória, aonde tudo aquilo que nós passamos aqui, somos limitados aqui por causa desse corpo, não haverá por ocasião deste corpo glorioso que receberemos da parte do Senhor na ocasião da nossa ressurreição. Esse novo corpo ele será incorruptível e imortal, né? Hoje nosso corpo ele é corruptível. Pegamos alguma doença, né? Alguma virose. Temos aí o exemplo agora aí bastante forte para nós, essa pandemia do coronavírus, né? E isso, dependendo da pessoa, né, vem levá-la a óbito. Por quê? Porque o nosso corpo é corruptível e é um corpo mortal, está sujeito à morte. Mas Cristo Jesus, através da sua morte, sua ressurreição e ascensão, né, foi tragada a morte na vitória, né? Deus nos abençoa, nos dá a certeza que nós teremos este corpo incorruptível e imortal, para a honra e glória do seu nome. A ressurreição é realizada por ação do Deus triuno. A ressurreição é atribuída à ação do Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Que maravilha! O mesmo Deus, aqui mais enfaticamente, mais explicitamente, o Deus Pai, porque aqui ele fala, ora, Deus que ressuscitou o Senhor. Quem é o Senhor Cristo? Quem foi que ressuscitou Cristo? Deus. Que Deus? O Deus Pai. Então nós vemos aqui a ação do Deus Pai por ocasião da ressurreição de Cristo. E não será diferente em nossas vidas. Não será diferente com a igreja do Senhor. Porque quando chegar aquele grande dia, o Pai irá mandar tocar a trombeta. E todos aqueles que ouvirem a trombeta, se já estiverem mortos, né, já estiverem dormindo no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados. E vejam que esse mesmo Deus, Pai, que ressuscitou o seu Filho, nos ressuscitará também pela força do seu poder. Aí nós vemos a presença da primeira pessoa da Trindade na nossa ressurreição. E a ressurreição também é atribuída à ação do Deus Filho. Aqui temos várias passagens, João 5, 21 a 29, João 6, 39 e 40, João 6, 44, 54. E haverá um momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Vejam bem, no outro tópico nós falamos que o Deus Pai, né, ele, por ordem, ressuscitou seu Filho, e ele também participará da nossa ressurreição. E aqui nós vemos que ouviremos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aquele que ouvirem a sua voz naquele dia viverão. E que vida é essa? É a eternidade com Cristo Jesus. A ressurreição também é atribuída à ação do Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade aqui envolvida na nossa ressurreição.
Não há dúvida que o Deus Espírito Santo tem agido diretamente na ressurreição dos mortos, né? O Espírito Santo também é conhecido como Espírito de vida. Quando examinamos o que Paulo escreveu aos Romanos, olha o que ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Veja aqui que nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus por ocasião da ressurreição de Cristo. E este mesmo Espírito Santo ele estará participando juntamente com o Pai e com o Filho em nossa ressurreição. Que maravilha! Essa é a nossa certeza, esse é o nosso penhor, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança de encontrarmos naquele grande dia todos aqueles que já passaram para Cristo Jesus, nossos amigos, companheiros, que já não estão mais conosco aqui na terra, que Deus já recolheu para si. Mas a palavra de Deus diz que naquele grande dia eles ressuscitarão. O ser humano que estiver em Cristo Jesus, ele será ressuscitado naquele dia pela força, pelo querer do Pai, pelo querer do Filho, pelo querer do Espírito Santo. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. E essa ressurreição, por incrível que pareça, ela abrange também os ímpios. A ressurreição está dividida, né, em dois grandes grupos, né? No livro de Atos dos Apóstolos está declarado que a ressurreição será tanto para justos quanto para os injustos. Haverão duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela será por ocasião da parousia, né? Da primeira vinda, ou melhor dizendo, da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier de maneira invisível para o mundo, mas visível para a sua igreja. Quando ele vier nos ares para buscar a sua igreja, que nós nos encontraremos com ele lá. A palavra de Deus diz que aqueles que morrerem em Cristo, né, de maneira nenhuma ficarão para depois, mas eles nos precederão, eles terão seus corpos transformados, ressuscitados, glorificados, e nos encontraremos com ele nas alturas, juntamente com o Pai. E isso é maravilhoso. Mas a palavra de Deus também fala acerca de uma segunda ressurreição, e essa segunda ressurreição ela é após o milênio. Sabemos que logo após o arrebatamento da igreja, haverão 7 anos, onde serão 3 anos e meio, né, de uma falsa paz, e 3 anos e meio, esses 3 anos e meio derradeiros, será justamente a grande tribulação. Será um período de muita tribulação para aqueles que ficaram, para aqueles que não aceitarem o sinal da besta. E se não fosse abreviado esses dias, se não fossem contados esses anos, né, 7 anos, provavelmente ninguém sobreviveria. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o Senhor Jesus Cristo, no final desses 7 anos, ele voltará. E essa volta, essa segunda fase da volta de Cristo Jesus, ela será o quê? Visível para todo olho verá, muitos se lamentarão, se prantearão, né? Aqueles que o transpassaram, né? O povo judeu olhará e verá que aquele que eles haviam transpassado há milhares de anos atrás, aquele era o Messias, eles não tinham dado crédito à sua palavra. E o que acontecerá? Jesus, ele governará por 1000 anos, irmãos. 1000 anos, Deus, Jesus Cristo, governando a terra. E lógico que nesse período pessoas morrerão, né? Fartos de dias. Pessoas, né, descerão à sepultura, morrerão. Mas ao final desse milênio, haverá algo muito importante. E haverá aquela batalha do Armagedon, mas após isso haverá o quê? O grande trono branco, aonde o Senhor novamente, e quando eu estou dizendo aqui Senhor, eu estou dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa irá ressuscitar aqueles que morreram no período da grande tribulação, aqueles que morreram antes, né,
do período da grande tribulação em que não estavam com Cristo, ou seja, todos os mortos, eles ressuscitarão, exceto a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor estará com ele, governando no milênio. Então, todas aquelas pessoas que morreram, elas ressuscitarão e pelas suas obras, né, elas obterão a salvação ou a condenação eterna. Então nós vemos que a ressurreição ela vai abranger tanto aos salvos quanto aos ímpios. Para os salvos será uma maravilha, uma bênção, porque passarão a eternidade, estarão na eternidade com o Pai. E lá será gozo, alegria. Entretanto, aqueles que ressuscitarão e não tiverem a marca do Cordeiro na sua vida, não forem salvos, eles estarão ressuscitando para a condenação eterna. É muito triste isso. E aqui fica-nos o alerta, né? Para que nós venhamos verdadeiramente a perseverar na fé, buscar o Senhor, porque breve Ele vem. Os sinais estão aí. E queremos participar, sim, do arrebatamento, queremos participar, sim, da primeira ressurreição, porque essa é reservada para a sua igreja. E para concluirmos, vimos que nesta lição que, se por ser a ressurreição dos mortos para uma doutrina bíblica, é apresentada nas Escrituras Sagradas, em todas as suas partes e como se desenvolve pela ação da Trindade Santa, tendo Cristo como primícia, ou seja, Cristo, ele é o primeiro, foi a primícia, foi o primeiro a ser colhido, né, na ressurreição. Então, nós seremos, logo após ele, também ressurretos para a honra e glória do nome do Senhor. Amados irmãos, esse é o resumo da Escola Bíblica Dominical do dia de hoje. Você possa ler a lição, pegar as referências bíblicas e estudar na sua casa. Procure também algumas publicações, alguns livros, apostilas que talvez você tenha, sobre escatologia, falando sobre a primeira ressurreição, segunda ressurreição, alguns assuntos que nós falamos aqui por alto, que você possa se aprofundar mais e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.